Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor universitário e consultor empresarial Thiago Farias Dias. Hoje eu vim falar com você sobre um assunto bem bacana. Por que as empresas quebram? Você sabe por que as empresas quebram? Então me acompanha aqui nesse vídeo, tá? Bom, pessoal, para conversar sobre o que leva as empresas à falência, eu dividi em 3 categorias, para ficar mais fácil o entendimento. Tá? Bom, o primeiro grupo de empresas que quebram são as empresas que erraram no planejamento de abertura da empresa. Tá? Não foi feito um planejamento para abrir o negócio ou foi feito um planejamento errado. Então, não identificaram corretamente a demanda, o número de clientes, se existe mercado para essa empresa, tá? Às vezes erraram até na escolha da localização do ponto, tá? Então, não identificaram se tem clientes, erraram talvez no estudo de localização da empresa e o principal, né, a falta de capital de giro, tá? Empresas novas, a gente recomenda, empresas iniciantes, a gente recomenda capital de giro para no mínimo 6 meses. Ou seja, ter dinheiro para pagar todos os custos fixos, aluguel, folha de pagamento, contador, por exemplo, tudo isso para no mínimo 6 meses. Que é o tempo que demora até a empresa ficar conhecida, ficar consolidada, conseguir a carteira de clientes dela, tá? Lembrando, né, pessoal, eu sempre digo, quando abre uma empresa para que ela tenha clientes, uma outra empresa vai ter que deixar de ter clientes, certo? Então, todo mundo que abre, os clientes que ele conquista, ele vai ter que tirar de alguma empresa que já está no mercado, tá? Então, até que isso aconteça, ela demora um tempo, até a empresa ficar conhecida, demora um tempo. Por isso que precisa de capital de giro, um investimento inicial para suportar esse período inicial da empresa, que pode vir a ter prejuízo na maioria das vezes. E muita empresa quebra por não ter esse capital de giro, não ter esse tempo para esperar até que a empresa consiga sua cartela de clientes. Então, infelizmente, acaba fechando, tá? Então, essa é uma das principais causas de falência, que são empresas que não duram muito tempo por erro já no próprio planejamento e falta de capital de giro inicial. Bom, o segundo grupo de empresas que quebram, assim, a segunda causa de quebra das empresas, acredito que está muito relacionado ao que a gente viu agora na pandemia, que é uma queda brusca na demanda. A empresa tinha um faturamento de 100 mil, passa a ter um faturamento de 10, de 15, ou até mesmo ter um faturamento zerado, né? De empresas que tiveram restrições aí de funcionamento durante a pandemia, tá? A gente pode citar o setor de eventos, o setor de turismo, bares, restaurantes, e assim vai, né, pessoal? São setores que tiveram queda brusca no volume de receita. Como reduz a receita, mas na maioria dos casos não reduz o custo não nas mesmas proporções, isso leva com que a empresa possa sim a vir à falência, tá? Mas independente da pandemia, tem setores muito antes da pandemia que também tiveram queda brusca nas suas vendas, tá? Então, quando tem queda brusca de venda, baixa a receita, mas não baixa a despesa na mesma proporção, isso pode levar a empresa à falência. Bom, o terceiro grupo, que esse eu considero mais complicado, são empresas que já existem há 5 anos, 10 anos, e que de uma hora para outra a empresa vem a quebrar, vem à falência. Bom, não teve queda brusca de vendas, bom, não é falta de planejamento para a abertura do negócio, porque a empresa já tem há 5 anos, 10 anos, mas e por que essas empresas, então, que estão consolidadas, por que essas empresas quebram? Pessoal, essas empresas quebram por falta de gestão, tá? Elas existem há 5 anos, há 10 anos, não pela sua capacidade. Elas estão há todo esse tempo aberto porque elas tiveram sorte. Na maioria dos casos é isso que se resume, elas tiveram sorte.
que o cenário estava favorável, a empresa durou. Mas o que leva uma empresa a quebrar, tá, pessoal? O que leva uma empresa a quebrar é falta de gestão, principalmente a falta de gestão financeira, tá? Porque uma empresa que tem há 5 anos, há 10 anos, pensa aqui comigo, 1 mês de prejuízo vai quebrar essa empresa? 2 meses de prejuízo vai quebrar a empresa? 3 meses de prejuízo vai quebrar essa empresa? Não, né, gente? Uma empresa que está consolidada, para ela quebrar, ela precisa ter muito tempo de prejuízo, tá? Ela precisa trabalhar bastante tempo no vermelho até para ela quebrar. Mas o que leva ela a quebrar? Não é ela trabalhar no vermelho. O que leva uma empresa a quebrar é ela não saber que estava trabalhando no vermelho, tá? São empresas onde é que o dono não sabe se a empresa está lucro ou dá prejuízo. O dono não sabe quanto que ele vendeu o mês passado, não sabe quanto que ele vendeu o ano passado, tá? Então, é uma empresa que não tem o hábito de olhar números, acompanhar o desempenho da sua empresa. Então, isso faz com que a empresa vai bem, ele não sabe por quê. E quando a empresa vai mal, ele também não sabe por quê, tá? Então, é isso que leva uma empresa a quebrar. Porque se a empresa está acompanhando mensalmente, esse mês a minha receita foi boa, esse mês eu tive lucro. Ok, agora nesse mês deu prejuízo. Você está acompanhando todo mês, ó. Janeiro, fevereiro, março, a empresa deu lucro. Abril deu prejuízo. Opa, liga o alerta. O que aconteceu? Por que deu prejuízo? Quais que foram as causas? Diminuiu a venda? Aumentou o custo? Qual é que é a explicação? Aconteceu isso. Ok. Diminuiu a venda, vamos fazer um trabalho melhor aqui em maio, porque a gente precisa, o mês passado a gente já teve prejuízo, esse mês a gente precisa recuperar. Pessoal, vocês conseguem entender que se eu acompanhar os números da minha empresa todo mês é muito mais difícil eu quebrar? O que acontece com a maioria das empresas é que ela não olha isso, tá? Então, o que faz? A empresa fica no caixa negativo, ele vai lá no banco, pega um empréstimo, tá? Pega um empréstimo, coloca as contas em dia, mas ele não resolveu o problema, ele não resolveu aquilo que estava deixando o caixa da empresa negativo, tá? Como ele não resolveu, a empresa continua tendo falta de dinheiro, continua tendo prejuízo, ele vai lá, o que precisa? Bom, ele precisa ir lá no banco e tirar outro empréstimo, tá? E ele não sabe ainda por que a empresa está negativa, ele só acha que as coisas vai melhorar, mas ele não parou para estudar e para avaliar o que precisa mudar, se ele precisa melhorar o departamento comercial para vender mais, se ele precisa diminuir custo, se ele precisa aumentar preço, nada disso foi feito, pessoal. Por isso que a empresa quebra, tá? Então, se quer uma dica para não quebrar, acompanhe o desempenho da sua empresa, acompanhe como que ela está. Como foi a venda desse mês? Foi melhor ou foi pior que a do ano passado? As despesas estão aumentando, estão diminuindo? Como foi a sua lucratividade? Porque se você acompanha todo mês isso, é muito difícil que a sua empresa vai quebrar, porque você está sabendo, tem tempo de tomar medidas corretivas, tá? Você consegue fazer alguma ação para sair do prejuízo e retornar a empresa ao caminho certo. Certo, pessoal? Muito obrigado por ter assistido até agora esse vídeo. Forte abraço para todos vocês.